Este curso lhe apresentará vários tipos de trabalhos acadêmicos, ensinando suas características e como fazê-los, com várias aulas dedicadas ao temido trabalho de conclusão de curso. Você aprenderá além da estrutura e formatação do trabalho, indo desde como escolher um tema até a última etapa do TCC. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Aprenda nesta aula a primeira parte da matéria sobre a etapa de metodologia científica. Olá, pronto para a aula de hoje? Aprenderemos hoje sobre uma parte importante em qualquer pesquisa científica. Você precisará conhecer tanto para fazer um TCC quanto para uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Precisará até mesmo para um artigo. Estou falando da metodologia científica. Metodologia científica. Podemos dizer que método significa um caminho para se chegar a um fim. Assim, metodologia científica é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados para definir e resolver problemas de maneira sistemática. Ou seja, é o caminho que percorremos até chegar à resposta de nossa pesquisa. Para aprendermos sobre metodologia científica, antes precisamos conhecer algumas coisas sobre pesquisa e conhecimento. Pesquisar nada mais é que procurar respostas para perguntas. Uma pesquisa científica, então, é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida, respeitando uma metodologia consagrada pela ciência. A pesquisa visa a solução de problemas e utiliza processos científicos para isso. Em outro jeito de dizer, uma pesquisa científica é um conjunto de procedimentos sistemáticos que visam encontrar soluções para problemas propostos utilizando métodos científicos. Fique ligado, toda pesquisa científica começa com uma ideia. A pesquisa pode ser pura, básica, utilizada para adquirir conhecimentos sem uma aplicação prática. Ou a pesquisa pode ser aplicada, cujos conhecimentos são utilizados para aplicação prática visando a solução de problemas concretos. A pesquisa científica pode ser classificada de acordo com 6 critérios. Clique em área da ciência. Quando classificamos uma pesquisa pela área da ciência, ela pode ser pesquisa teórica, pesquisa metodológica, pesquisa empírica, pesquisa prática. Clique aqui. Quando classificamos uma pesquisa pela natureza, ela pode ser trabalho científico original, resumo de assunto. Clique aqui. Quando classificamos uma pesquisa pelos objetivos, ela pode ser pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativa. Clique aqui. Quando classificamos uma pesquisa pelos procedimentos, ela pode ser pesquisa de campo, pesquisa de fonte de papel. Clique aqui. Quando classificamos uma pesquisa pelo objeto, ela pode ser pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório, pesquisa de campo. Clique aqui. Quando classificamos uma pesquisa pela forma de abordagem, ela pode ser pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa mista. É possível uma pesquisa ser classificada por mais de um critério. Por exemplo, uma pesquisa pode ser bibliográfica de caráter descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa visa a solução de problemas e utiliza processos científicos para isso. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Modalidades de pesquisa. Vamos conhecer agora as modalidades específicas de pesquisa. Pesquisa exploratória caracteriza, classifica e define um problema. É o primeiro estágio de toda pesquisa científica.
Pesquisa teórica amplia generalizações, define leis mais amplas, relaciona e une hipóteses e estrutura sistemas e modelos teóricos. Pesquisa aplicada investiga, comprova ou rejeita hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Pesquisa de campo, observação fiel dos fatos. Não permite isolar e controlar os eventos variáveis e deve-se perceber e estudar as relações estabelecidas. Pesquisa experimental, fazer experimentos. Seu objetivo é criar condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para explicar fenômenos correlacionados. Pesquisa bibliográfica, coleta o conhecimento científico produzido sobre um problema. Tipo de pesquisa. Pesquisa exploratória. Esse tipo proporciona uma maior familiaridade com o problema, composta por levantamento bibliográfico ou entrevistas. É uma pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. Pesquisa explicativa identifica fatores determinantes para a ocorrência dos fenômenos estudados, comum na área de ciências naturais como método experimental e na área de ciências sociais como método observacional. Pesquisa descritiva. Observa, registra, analisa, classifica e interpreta fatos sem a interferência do pesquisador. Utiliza técnicas padronizadas de coletas de dados como questionários e observação sistemática. Abordagens metodológicas. Vimos que temos 3 tipos de abordagens metodológicas. Toda pesquisa utiliza uma delas. Então, você precisa conhecê-las para saber classificar o seu trabalho. Pesquisa quantitativa utiliza técnicas estatísticas, traduz opiniões e informações em números para classificá-las e analisá-las. Pesquisa qualitativa, método descritivo. As informações obtidas não podem ser quantificáveis, e os dados obtidos são analisados indutivamente. Interpretação e atribuição de significados são ações básicas em uma pesquisa qualitativa. Fique ligado, pesquisa de abordagem mista mistura técnicas de pesquisa qualitativa com quantitativa. Pesquisa exploratória coleta o conhecimento científico produzido sobre um problema. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Conhecimento. Seria o ato ou efeito de conhecer, de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. O conhecimento científico requer um pensar sistemático que verifique uma hipótese ou um conjunto de hipóteses utilizando métodos científicos. Quando analisamos um fato, o conhecimento científico, além de explicá-lo, tenta descobrir suas relações com outros fatores e também explicá-los. Fique ligado, hipótese é uma teoria provável, mas não demonstrada. É uma suposição admissível, aceitável. Você deve ter em mente que senso comum é diferente de conhecimento científico. Quando o senso comum é um conhecimento que surgiu de experiências e observações. É uma forma de conhecimento que é previamente estabelecida e adotada por um grupo social. O senso comum leva a pessoa a pensar de forma sistemática, sensitiva e subjetiva, bem ao contrário do conhecimento científico. Pense nos tratamentos médicos, para ilustrar melhor. Por causa do senso comum, os índios e curandeiros utilizavam remédios que conheciam. Quando pegamos esses remédios e aplicamos um método científico para estudá-los, e provamos sua eficácia, temos um conhecimento científico. Mesmo que o remédio tenha curado inúmeras doenças antes de passar por um método científico, ele não é um conhecimento científico. Existem pelo menos 4 níveis de conhecimento fundamentais. Vamos conhecê-los. Conhecimento empírico. Conhecimento popular, adquirido na vida cotidiana ou ao acaso. É assistemático e se relaciona com crenças, valores
e antigas tradições. Algo assistemático é algo em que não há controle. Adquire-se independentemente de estudos, pesquisas ou investigações e aplicações de métodos. Conhecimento científico. Conhecimento real e sistemático, próximo ao exato e que procura conhecer além do fenômeno em si as causas e leis, utiliza classificação, comparação, aplicação de métodos, análise e síntese, questiona e procura explicações sobre fatos. Algo sistemático é controlado por registros e observações. Assim, realiza-se controles do observador e do observado. Conhecimento filosófico tenta conhecer a realidade em seu contexto universal, sem soluções definitivas. Busca o sentido da justificação e a possibilidade de interpretação a respeito do homem e de sua existência concreta. Palavra-chave desse conhecimento é reflexão. Conhecimento teológico estuda questões sobre a divindade, implicando atitudes de fé diante de revelações de um mistério ou sobrenatural, interpretados como manifestação divina. Os conhecimentos têm suas características em comum. Por exemplo, todos os conhecimentos são exatos, exceto o conhecimento empírico, que é inexato. O conhecimento empírico e o científico são verificáveis, mas o filosófico e o teológico não são. Todos são conhecimentos sistemáticos, exceto o conhecimento empírico, que é assistemático. O conhecimento popular é chamado de conhecimento filosófico. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Olá! Vim explicar rapidamente o que é variável. Pelo significado puro da palavra, significa algo que pode variar. Na pesquisa científica, uma variável é o fenômeno a ser pesquisado. Podemos chamar de variável o campo de variação de cada tipo de dado que pesquisaremos. Uma variável independente influencia, determina ou afeta uma variável. Uma variável dependente é explicada, em função de ser influenciada, afetada pela variável independente. Espero ter ajudado. Até a próxima. Estudos. Temos 3 tipos de estudos. Estudos transversais. Descrevem indivíduos de uma população em relação às suas características e histórias de exposição a fatores causais suspeitos. Estudos de caso-controle. Um grupo com uma característica de interesse é selecionado para ser comparado com outro grupo que não possui essa característica. Estudo CURT. Um grande número de indivíduos é recrutado e dividido em 2 grupos, conforme tenham ou não sido expostos ao fator causal suspeito. Depois de um período, os indivíduos que adquiriram o fator estudado são contados. Na pesquisa científica, uma variável é o fenômeno a ser pesquisado. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Aprendemos sobre vários tipos de metodologias, de pesquisas e conhecimentos. São várias opções para você escolher qual é a mais indicada ao seu trabalho. Mantenha os estudos em dia e vejo você na próxima aula. Olá! Como vai? Em nossa 8ª aula, conhecemos outra parte importante em qualquer pesquisa científica: a metodologia científica, que é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados para definir e resolver problemas de maneira sistemática. Não deixe de estudar. Nos vemos na próxima. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor.
clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.